Estamos voltando para a disciplina de contabilidade de custos. Vamos dar início com a matéria sobre contabilidade financeira versus contabilidade gerencial. Então, para quem não sabe, a contabilidade de custos, ela serve tanto para fornecer informação para a contabilidade financeira quanto para a contabilidade gerencial. Qual a diferença entre uma e outra? A gente pode fazer essa diferença entre a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial sobre a questão da definição, sobre o público-alvo, sobre a tomada de decisão e sobre os relatórios. Então, olha só, na contabilidade financeira, a definição está relacionada à informação contábil desenvolvida para os usuários externos, como acionistas, financiadores, bancos, agências reguladoras, e essas agências reguladoras governamentais do tipo ANEEL. A contabilidade financeira é mais objetiva. E o que também tem nela? A preocupação é que é apenas com a demonstração assertiva da vida financeira da organização, na qual os relatórios são elaborados para agentes externos, como acionistas e credores. O público-alvo da contabilidade financeira basicamente é governo. A gente vai ver muitos exercícios mostrando que quando a gente faz a contabilidade de custos para apuração dos gastos, a gente tem que tomar cuidado que o governo já determina algumas regras. Bancos, Comissão de Valores Mobiliário, a CVM, associações, sindicatos, acionistas e, como eu já falei, as agências reguladoras. Para que serve a contabilidade financeira? Ela serve basicamente para atender o usuário externo. A tomada de decisão é para o usuário externo, mas também é óbvio que serve também para uma decisão interna. A empresa pode fazer o levantamento dos seus gastos, dos seus custos, atendendo, por exemplo, ao fisco, mas isso também permite fazer um planejamento estratégico. Essa contabilidade financeira tem os seus relatórios normalmente rígidos e eles são obrigatórios. Já na contabilidade gerencial, é um tipo de informação contábil desenvolvida para os gestores, para o público interno. E aí o processo é de identificar, mensurar, acumular, analisar, preparar, interpretar e fazer uma comunicação de informações que auxilie os gestores a atingir objetivos organizacionais. Então engloba vários aspectos que vão fazer parte da contabilidade financeira, como análise de custos e finanças, balanço, entre outros procedimentos. Os dados obtidos são apresentados de uma maneira específica, mais analítica para conhecimento de gerentes e cargos superiores da empresa. Basicamente, é a síntese do trabalho de contabilidade que é passada para a parte diretiva das instituições. Então, essa contabilidade serve principalmente para os gestores internos. E os gestores internos podem também fazer o que com essa informação? Formação do preço de venda, planejamento da produção, apuração de um custo por vários métodos, não de forma tão rígida como a gente acabou de falar sobre a contabilidade financeira. E como é que serve isso para a tomada de decisão? Bom, você tendo essa contabilidade interna, vai ter uma integração dos conhecimentos de gestão para a tomada de decisão na administração da entidade. Você pega essa informação e passa para os vários ambientes dentro da empresa, e esse ambiente dentro da empresa, os gestores de vários ambientes da empresa, pode pensar em cortar gastos ou permanecer determinados gastos, vai analisar a questão de custo-benefício, mantém ou não, né? E os seus relatórios, bom, como não existe algo rígido, né? Você pode criar os relatórios da forma como você bem entender. Você pode criar sistemas, você pode criar relatórios específicos, não necessariamente em tempos rígidos, mas você pode ter quinzenalmente, diariamente, você pode fazer como bem entender, não é, da informação que você acha que é interessante para a empresa.
Então a gente vê que essa contabilidade ela tem um ambiente muito mais flexível, os relatórios são muito mais flexíveis e você não precisa fazer essa contabilidade para atender a nenhum agente externo, por exemplo, o fisco, óbvio. Mas a gente também vai ver que é uma contabilidade muito mais interessante, no sentido de que te dá maior flexibilidade e você vai gerar informações que são ótimas para um planejamento estratégico dentro da empresa. Então, olha só, nós temos aí no slide seguinte alguns exemplos de onde a gente pode utilizar a contabilidade de custo dentro do ambiente da contabilidade financeira e dentro da contabilidade gerencial. Na contabilidade financeira, você faz a apuração de estoque pelo método PEPS, média ponderada. Você faz também a apuração dos seus gastos e dos seus custos pelo método custeio por absorção. Então a gente vai ver que o fisco não diz que é o método custeio por absorção, mas ele dá todas as características que você vai ter que utilizar a contabilidade de custo para apurar os seus gastos pelo método custeio por absorção. O controle dos livros de apuração de impostos, então, por exemplo, quando você vai, se você é uma indústria, a apuração dos custos, nesse caso, vai gerar alguns tributos. Então, você vai ter que ter controle de seu produto e, automaticamente, quando você vai vender esse produto, você vai gerar o IPI. No caso do comércio, ICMS, e no caso de uma prestadora de serviço, ISS. Então, você tem uns livros de apuração de impostos e livros também fiscais, como o controle das suas mercadorias. Então, isso daí está atrelado também à contabilidade de custos. A gente já viu que o seu principal usuário é o fisco, ou seja, a Receita Federal, porque isso vai ter impacto direto na apuração do lucro. Já na contabilidade gerencial, a gente observa que a avaliação de estoques você tem pelo método UEPS, não é? O último a entrar é o primeiro a sair. Nós temos também o método de custeio variável, que é uma forma de você apurar o seu custo, não é? E a gente vai observar que a gente vai ter o conceito de custo fixo, custo variável. Então a gente vai ver que somente os custos variáveis devem estar embutidos no valor da apuração desse custo. Você também tem o RKW, a gente vai ver que é uma sigla em alemão, então eu não sei falar alemão, mas essa é a sigla do RKW, uma forma de você apurar os custos não, na verdade a apuração do valor do seu objeto de custeio, embutindo todos os gastos. E você também tem o método ABC, aí eu abro aí um parêntese, né, porque significa Activity Basic Custo, ou custo baseado em atividade, quando você incorpora no valor do bem as despesas, e aí ele vai servir apenas para fins gerenciais. Bom, você também tem aí o custo por volume e lucro, que é a forma de você trabalhar com os conceitos de ponto de equilíbrio, conceito de margem de contribuição, conceito de margem de segurança. Nós também podemos utilizar o custo dentro da contabilidade gerencial para o controle de produção, uma vez que você, calculando o ponto de equilíbrio, você pode saber até onde você pode ter um desconto de algum produto, não é? O ponto de equilíbrio é quando você não tem nem lucro nem prejuízo, então a sua meta é ultrapassar aquele ponto de equilíbrio, e aí você vai passar a ter lucro, porque abaixo disso você terá um prejuízo. E o seu principal usuário, obviamente, que é a própria empresa. São os gestores dessa empresa. Então, a contabilidade de custos, né, serve para esses dois ambientes, tanto para atender o fisco, que é o seu principal usuário externo, quanto para a tomada de decisão ou os gestores internos. Bom, pessoal, então a gente termina essa apresentação de hoje. Nós temos aí alguns exercícios. Faça os exercícios que nós estamos inserindo dentro da nossa plataforma. E bom estudo e até a próxima aula. Então, até logo. Tchau.